Bem-vindos ao Com Asas de hoje, o podcast onde a alma encontra descanso, a mente encontra clareza e o coração encontra a verdade. Eu sou Bruna Faco e quero caminhar com você em mais uma jornada transformadora. Hoje eu vim conversar com você sobre a honra revelada nos detalhes. Muitas vezes pensamos que honrar é algo restrito a grandes gestos, como obedecer líderes ou demonstrar respeito em situações públicas, agradecer quando alguém lhe beneficia de algo ou retribuir um gesto bom de alguém. Mas a verdade é que a honra se manifesta também nas coisas mais simples do cotidiano, em detalhes que passam desapercebidos a quem ainda não acessou camadas ainda mais lapidadas da honra. Um exemplo prático é o cuidado que devemos ter em respeitar a liderança de um grupo de WhatsApp, por exemplo. Parece algo banal, mas é justamente nesses lugares que o nosso caráter é testado e revelado. Às vezes, pensamos em honrar posições grandes, mas ignoramos que em todo lugar revelamos o que carregamos no nosso coração. Podemos destacar três aspectos que ficam muito claros que nos ajudam a honrar nos detalhes, e em seguida você vai entender melhor sobre o exemplo que eu citei sobre o WhatsApp. Os três princípios são a autoridade, ordem e limites. Vou repetir: autoridade, ordem e limites. Não estou dizendo que a honra se resume a esses três pontos, mas que a partir deles conseguimos enxergar como ela se expressa aos detalhes desapercebidos. O primeiro ponto é sobre autoridade, porque todo ambiente tem alguém responsável sobre ele, diante de Deus e diante das pessoas que fazem parte desse grupo. O segundo ponto é sobre ordem, porque o reino de Deus sempre se move em alinhamento e clareza, organização e nunca em confusão e aleatoriedade. O terceiro ponto é sobre limites, porque honrar significa reconhecer até onde posso ir e até onde devo parar. Quando alguém cria um grupo, seja ele de WhatsApp, de uma empresa, de uma mentoria, de uma comunidade e até mesmo dentro de casa, ele se torna guardião daquele espaço. Se eu entro ali e passo a agir sem permissão, eu estou ignorando a autoridade, quebrando a ordem e ultrapassando limites que não me pertencem. E assim como ninguém entra na sua casa abrindo a sua geladeira, não é um ato de honra, por exemplo, usar um grupo do WhatsApp, da qual você faz parte, e utilizá-lo para divulgar coisas, mesmo que sejam do interesse comum daquelas pessoas, sem pedir a permissão do líder desse grupo. Ou seja, você age com desonra sempre que ignora a autoridade, a ordem e os limites de cada lugar ou grupo do qual você faz parte e que você não seja o líder. A Bíblia nos ensina que toda autoridade é instituída por Deus. Em Romanos 13:1 está escrito: não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram por ele estabelecidas. Ou seja, até mesmo em algo aparentemente simples, como a liderança de um grupo, mesmo que ele seja pequeno ou informal, existe um princípio que é espiritual, que precisa ser respeitado. E também aprendemos em 1 Coríntios 14:40 que tudo deve ser feito com decência e ordem. E quando eu ignoro o propósito de um ambiente e imponho o meu propósito ou o meu interesse, eu gero desordem, mesmo que a intenção seja boa ou que seja de ajudar. Em Romanos 12:10, complementa isso dizendo: prefiram dar a honra aos outros mais do que a si próprio. Pedir permissão é exatamente isso: colocar o outro acima de mim, reconhecer a sua posição frente àquele lugar ou àquele grupo e respeitar o espaço que não é seu, mas que por meio desse líder você faz parte. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas a quebra de honra começa em pequenas atitudes que sequer temos consciência. Não é apenas quando alguém te trai a sua confiança, fala mal de você ou te desonra publicamente. A desonra se revela em coisas muito sutis.
divulgar sem pedir, falar sem considerar, agir sem ver e perceber que alguém veio antes de você e que abriu um caminho pelo qual você hoje esteja desfrutando do acesso às demais pessoas daquele grupo. E tudo que nasce fora da honra não carrega a bênção de Deus. São camadas muito sutis que nos prendem no engano da autossuficiência e da arrogância, que nos limitarão, inclusive, de honrar a Deus sobre todas as coisas e aos pais que nos deram a vida. Jesus nos ensina que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Se eu não honro algo que é simples, como eu poderei ser colocado em algo maior? A forma como eu ajo em ambientes pequenos revela se posso ser confiável em ambientes maiores. E aqui eu quero te convidar a refletir. Como você tem se colocado nos espaços dos quais não são seus? Você reconhece a autoridade de quem lidera e de quem chegou antes de você naquele lugar? Você preserva a ordem estabelecida ou impõe a sua vontade? Você respeita os limites ou os ultrapassa quando é conveniente? Ou sequer os percebe? São nesses detalhes que o nosso caráter é forjado e revelado. Cada um de nós já melhorou muito em muitos aspectos, mas hoje eu quero te convidar a avançar ainda mais na renovação da mente, na purificação dos atos e em crescermos em princípios. E por isso eu gostaria de orar por nós para continuarmos avançando. Senhor, ensina-nos a praticar a honra não apenas nas grandes coisas, mas também nos detalhes do dia a dia. Que possamos reconhecer a autoridade que o Senhor estabeleceu, viver em ordem e respeitar limites em todo o ambiente que estivermos. Tira de nós qualquer espírito de rebeldia, de orfandade, de desordem ou de desonra, e coloque em nosso coração a disposição de andar em reverência. Que a nossa vida seja marcada por honra, e assim possamos honrar quem veio antes e abriu o caminho para nós. Porque sabemos que quem honra sempre será honrado. E não porque queremos ser honrados e receber algo em troca, mas porque quanto mais eu honro, mais me pareço contigo e mais eu revelo a ti em mim. Em nome de Jesus. Amém. E antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Em quais grupos da sua vida você ainda precisa praticar a honra? Essa consciência pode transformar o seu caminho, a sua jornada e a sua vida completamente. Esse foi mais um episódio do Com Asas. Que você siga a sua jornada lembrando que honra abre portas, preserva relacionamentos e posiciona você debaixo da bênção de Deus. Honrar nos detalhes é ser fiel no pouco, e quem é fiel no pouco será colocado sobre o mundo. Um beijo no seu coração e até a próxima!